Amém. A comida não vai fugir. É por isso, vocês não. Mas em alguns sítios tem pessoas que estão a fechar jejum às 11. Aqui na XZ ninguém. Em alguns sítios tem pessoas que estão a fechar jejum às 12, porque não estão a aguentar. Não estão a aguentar. Está amarrado 21 dias a fechar às 12. Senhor, tenha misericórdia de ti no nome de Jesus Cristo. Porque eu amo a cachupa, o meu amor pela cachupa é coisa. Ouve, sacrifica no princípio, Amém. para não sacrificar no fim. Amém. Esse jejum vai terminar, eu vou descansar segunda e terça. E depois nós vamos continuar o nosso jejum. Eu tenho fé, a não ser que eu receba outra direção do Espírito, eu quero jejuar até junho. De junho em diante, eu vou só colher. Amém. Mesmo que a igreja não tiver a jejuar, eu vou estar a jejuar. Até junho. Vou fazer de tudo para conseguir. Mas vou programando, por exemplo, esse mês vou fazer um jejum mais pesado. Aquele mês vou fazer um jejum de Daniel, que é aquele jejum que você fica, por exemplo, você pode ficar uma semana só a comer legumes. Amém. Só a comer fruta, só a comer verdura. Porque a gente também tem que ter cuidado para não exagerar com o estômago. Amém. Para não deixar o estômago durante longos períodos sem ingerir alguma coisa sólida ou quente. Então você pode fazer um esquema de esse mês eu vou fazer até às 15, esse mês eu vou esticar até às 18, esse mês vou fazer de Daniel, vou ingerir legumes, esse mês vou fazer assim. Existem vários tipos de jejuns que você pode fazer. E nesse período todo, oração, jejum, meditação, você vai explodir. Amém. Você não vai morrer se você fizer isso. Amém. Mas alguns aí a cachupa, às vezes ele está em casa, ele sente já o cheiro da comida. Hoje é o quê? Carneirada. Ei, carneirada, meu Deus. Sim. 12 horas, não. Só porque tem comida, tem que fechar às 11, às 12. E quando fecha, parece que nunca abriu. Mas aquilo é despejar. A Bíblia, está na tua Bíblia, igreja? Amém. Ouça uma coisa que eu estou a vos dizer uma coisa. Esse ano eu vou falar muito mais sobre isso. E vocês vão descobrir que tem pessoas que vão para o inferno à toa. Pecado é a principal razão ou a única razão pela qual alguém pode ir para o inferno. Amém ou não amém? Amém. Se a Bíblia está a falar que glutonaria é pecado, imagina você não fornica, não adultera, não rouba, não mata. Apareceste no inferno e quando abrirem a tela, por que não? Você tinha glutonaria. Você já parou para pensar, desculpem o uso da expressão, o quão tolo e absurdo isso é? Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Amém. O pecado leva para o inferno, amém ou não amém? Amém. Você não adultera, não comete nada dessas coisas. Mas no que diz respeito a comer 3 pratos de fungo com molho e carne de caça, foi para o inferno, irmão ou a irmã. Porque não são só os homens, há mulheres. Está amarrado. Quando ela passa vaidosa, mas no que tange ao, perde completamente a compostura. Vamos controlar. 2024, diga, vamos controlar. Vamos controlar. Vamos controlar. Vamos controlar. Em nome de Jesus. Imagina você entrar no inferno e você dizer, não, alguma coisa está errada aqui. Eu era um homem temente ao Senhor, andava nos caminhos do Senhor. Eu era uma mulher santa. Eu era a mamã diaconisa, a mamã pastora, a mamã bispa. Não, está errado aqui. Eu quero falar com o responsável dessa sala. Onde é que eu pequei? Estão aonde os meus erros? Não. Mostrem-me. Lá vão abrir a LG, a Smart TV do inferno. Vamos falar, não, bispa, vieste parar aqui só porque o teu único pecado é que quando você comia, you lost the control. Por favor, alguém diga, vamos controlar. Vamos controlar. Em nome de Jesus. Isso está onde? Na Bíblia. Na tua Bíblia. Amém. Amém? Amém. Está amarrado. Não foi no inferno porque era gulosa. Está amarrado. Há pessoas que vão no inferno à toa. Já nem me lembro onde é que eu parei. Essas coisas de casa. 21, né? Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito, alguém diga evidências. Evidência. Quando o Espírito vem sobre a vida de alguém, ele traz fruto.
Amém. O fruto do Espírito é caridade. Em algumas versões deve estar escrito amor, não é? Caridade, gozo, paz, longanimidade, quer dizer, viver longos anos de vida. Benignidade, ser bom, ser bondoso com as pessoas, generoso. Bondade, fé, mansidão, temperança. E a Bíblia diz assim: contra estas coisas não há lei. Não há nada que possa ser escrito, dito, feito, falado que condicionará alguma dessas coisas. Fruto do Espírito. Então não adianta eu dizer eu tenho o Espírito de Deus sobre mim, se não se vê o quê? Os frutos do Espírito. Ouça, é por isso que Moisés era um homicida. Quando se encontrou com Deus, parou de matar pessoas. Por quê? Porque os frutos, as evidências de Deus vieram sobre ele. Paulo era um homicida. Quando se encontrou com Jesus, parou de matar pessoas. Por quê? Porque as evidências do Espírito de Deus vieram sobre ele. Ouça, você pode vir para essa igreja homicida, ladrão, prostituto, gatuno, o que for, mas depois de um tempo a orar ao Senhor, as evidências do Espírito de Deus têm que ser vistas sobre a tua e sobre a minha vida, no nome de Jesus Cristo. A Bíblia não está a dizer que você não tem erros. A Bíblia está a dizer que quando viemos para Deus e temos comunhão com Deus, as pessoas que sabem que você comunga com Deus, elas vão precisar ver os frutos desse Deus. Porque eu e você não podemos continuar a dizer eu estou cheio da presença e mato, e roubo, e faço coisas erradas. Não, não, não. Tem que ter evidências. O Espírito vem para quê? Só para nos deixar cair no chão? Não. Nós caímos no chão porque vezes há que a presença é strong e nós não nos conseguimos conter. E isso não é de hoje, é desde o antigo tempo. A Bíblia diz que os sumos sacerdotes entravam no Santo dos Santos para santificar, mas entravam com uma fita na cintura. Por quê? Porque quando a presença de Deus descesse, quando a presença de Deus se manifestava, eles não conseguiam se conter. E a única forma de os tirar lá de dentro era arrastá-los. Aleluia. Mas o que acontecia depois? Quando ele se levantava, o fato dele ter caído era uma evidência de que Deus desceu. E quando Deus descesse para o povo, se foram sacrificar, por exemplo, para Deus abençoar a terra, eles iam para a terra e eles teriam o quê? Evidências. Amém. De que a terra foi abençoada. Amém. Se o sacerdote caiu, para eles é porque Deus desceu. Então, se eles foram sacrificar para sanar uma peste, eles iam olhar para aquela peste e eles tinham o quê? A evidência de que a peste foi sanada. Amém. Se eles foram sacrificar para Deus abençoar o ano, para o ano correr bem, para prosperarem no ano, se a glória desceu, o sacerdote caiu, eles tinham a evidência de que naquele ano eles prosperariam. Amém. Deus desceu, a impactação veio, você sentiu a presença de Deus. Nós temos que ter o quê? Uma evidência de que alguma área da tua vida foi tocada e melhorada pela presença de Deus. Amém. Atos capítulo número 2, por exemplo, a Bíblia vai dizer que quando o Espírito de Deus desceu, foram vistas sobre eles o quê? Línguas repartidas como de fogo. Começaram a orar em línguas estranhas. A primeira evidência. E depois a Bíblia vai dizer, e Pedro, colocando-se em pé. Só se coloca em pé quem está o quê? Sentado ou deitado. Amém. Significa que mesmo em Atos 2, quando as línguas estranhas vieram, os discípulos caíram também, porque Amém. não conseguiram conter. Mas depois o que aconteceu? Evidências. Pedro se colocou em pé e foi lá para fora e começou a pregar, e 3.000 pessoas deram a vida para Jesus. O Espírito não veio só para te deixar cair. Yes. Ele te deixa cair, deixa um depósito aí dentro. Amém. Agora nós temos que ter o quê? As evidências Amém. de que o Espírito de Deus te visitou. Amém. Então nós vimos que as primeiras evidências do Espírito de Deus são o quê? Os dons do Espírito. 1 Coríntios Amém. capítulo 12. Agora nós estamos a ver que a segunda evidência do Espírito são o quê? Os frutos do Espírito. Amém. É impossível alguém estar cheio do Espírito e ter amor por essas coisas que a Bíblia está a dizer que são da carne. Amém. Se alguém ainda ama essas coisas,
não teve o quê? Um encontro real com a presença de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus, quando você tem um encontro real e verdadeiro com ela, ela vai começar a te fazer você olhar para o pecado e para o erro como algo podre, como algo mau. Quando você comete, você sabe, isso vai afastar Deus de mim, isso vai magoar Deus, isso vai entristecer Deus. Se a pessoa bebia, já não está bebendo com alegria. Se fornicava, já tem peso de fazê-lo. Se adulterava, já tem peso de adulterar. Se roubava, já tem peso de roubar. Por quê? Porque ela sabe que nessa caminhada que eu estou com Deus, essas coisas vão afastar a presença de Deus na minha vida. Amém. Eu tenho o Espírito Santo. Só tem uma forma de aceder a esse Espírito que está dentro de ti, porque o Espírito não se vê. Não, o Espírito está sobre mim. Evidências. Amém. As pessoas vão querer ver. Ou você tem dons, Yes. ou você tem frutos. Amém. Se você tem o Espírito e você não tem nenhum dom, e você não produz os frutos do Espírito, o que acontece? Você não tem fruto, não tem o Espírito. Amém. Amém. Ou eu não sei se eu estou a pregar para alguém nessa noite. Amém. Vamos lá. Terceira evidência. Alguém diga poder. Poder. Alguém diga poder. Poder. Atos capítulo de número 1, versículo número 8. Jesus vai dizer aos discípulos: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus. Recebereis o quê? Poder. E esse poder é para quê? Para pisar serpentes e escorpiões. Amém. Atos capítulo 2, o Espírito desceu sobre eles. Atos capítulo de número 3, Pedro e João, na entrada da porta formosa do templo, Yes. encontram um paralítico deformado no templo. Amém. E a Bíblia vai dizer que o paralítico disse: dá-nos algumas esmolas. Eles disseram: nós não temos ouro, Yes. nós não temos prata, Yes. mas só que ontem desceu sobre nós o Espírito. Yes. E se desceu sobre nós o Espírito, desceu sobre nós poder. Amém. O que nós temos, nós te damos. Levanta-te. Oh, alguém fala evidências. Evidências. Se o Espírito está sobre ti, ou melhor, se você está na presença e na comunhão, o Espírito está sobre ti. Amém. Se o Espírito está sobre ti, as evidências têm que estar sobre ti. Amém. As evidências têm que estar sobre ti. Amém. A primeira coisa que Pedro vai falar quando as pessoas olharam para eles em Atos 2, eles estão bêbados, eles estão embriagados. Ele disse: não. Essa evidência é errada, não é nossa. Yes. Esses homens estão o quê? Cheios do Espírito Santo. Amém. Ok, vocês estão cheios do Espírito Santo. Agora, evidências. Não, o Espírito de Deus está sobre mim. Evidências. Amém. Se não for no poder, vai ter que ser nos dons. Amém. Se não for nos dons, vai ter que ser nos frutos. Amém. Se não for nos frutos, quarta evidência, vai ter que ser o quê? Nas línguas. Amém. Se não for nos frutos, vai ter que ser nas línguas. Amém. Porque a primeira coisa, antes deles receberem poder, que eles receberam foi o quê? Línguas repartidas como que de fogo. Amém. Então, é impossível uma jornada como essa e não estar acontecendo nada. Eu tenho estado a ver na vida de alguns obreiros. Alguns obreiros sabem que eles, quando vão orar, eu digo: oi, eu vou esperar até a vossa intercessão terminar. Vocês vão ter que me trazer visões, sonhos, revelações e profecias. Nós não estamos a jejuar para sair depois de 21 dias e continuar a mesma coisa. Amém. Não, a gente não vem aqui e marca um culto de impactação para nós te impactarmos e você cair, levantar e continuar a mesma coisa. Vamos ter que ver o quê? As evidências. Amém. A tua forma de pregar vai ter que mudar. Amém. As visões, você vai ter visões quando você quiser, não quando elas decidirem te visitar. Oh, eu pensei que eu ia ouvir um amém dessa igreja. Amém. Evidências. E o que é que vai acontecer? Quanto mais você se envolve com o Espírito, mais as evidências crescem, ou mais você cresce nas evidências. Amém. A manifestação delas vai crescer, a manifestação delas vai evoluir. Como eu disse no princípio, se você orava em línguas, agora você fala em línguas. Se você
Como Deus vai falar quando repreendeu Arão e Miriam. Se você via sombras, agora você vai começar a ver de forma nítida e clara. Amém. A quem tem visões, sonhos, revelações, profecias, ainda temos que orar para interpretar. Senhor, isso é o que? Isso é muito estranho. Imagina Faraó, 2 sonhos, não entendeu nada. José só parou. Sim, fale. Eu tive 2 sonhos. No primeiro sonho, eu vi 7 vacas gordas. E depois vieram 7 vacas magras que engoliram. Na segunda visão, eu vi 7 espigas gordas. E depois vieram 7 espigas magras que engoliram. Ok, é tudo. Ok, Faraó, vou te explicar. O primeiro sonho significa que vão vir 7 anos de vacas sem. Oh Lord, fala conosco, Senhor. Dá-nos a graça da interpretação. Alguém fala evidências. Evidências. O que é que tinha acontecido com José? José cresceu no dom. José cresceu na graça da interpretação. Não, é só falar. O que é que se passa? Não é isso. Você vai ver Daniel. Era um grande profeta. Amém. Mas ficou 21 dias a jejuar. With all respect que nós temos pelo profeta Daniel. Mas ficou, o profeta Yubereja diz assim, ele ficou 21 dias a jejuar à toa. Por quê? Porque no primeiro dia a resposta já tinha sido liberada. Amém. Sabe o que é que significa? Porque o propósito de Daniel era jejuar, ouça, até a resposta descer. Se a resposta não viesse no 21º dia, viesse no 50º dia, é 50, né? 50, né? Vamos lá, falei bem ou não? Obrigado. Ele jejuaria até esse dia. Amém. Mas se ele tivesse acedido a uma strong dimensão, no primeiro dia ele ia orar. Ele ia interagir com o céu. E o Senhor ia dizer, Daniel, para. A resposta já foi liberada. Yes. Agora vamos mandar um anjo para desbloquear a resposta que foi liberada. Amém. Você vai ver que Daniel ele tinha esse dom. Daniel ele tinha essa graça. Mas houve uma vez que o rei, acredito que não era Nabucodonosor, era Belchazar, era Nabucodonosor, teve um sonho. E ninguém conseguiu interpretar e quiseram matar todos. Quando o mensageiro do rei estava a ir a entregar a carta, vossa atenção para mim no nome de Jesus, estava a ir a entregar a carta para condenarem todos os intérpretes à morte. Daniel pegou Sadraque, Mesaque e Abednego e disse, vamos orar, dão-nos 3 dias, vamos orar para Deus falar conosco. Amém. Significa que ele tinha o dom da interpretação, mas o dom da interpretação dele não estava tão afinado nem tão apurado. Porque se estivesse tão afinado e tão apurado, tão logo o rei lhe chamou e o rei estava aflito, ele podia ouvir e ia dizer, essa é a interpretação do teu sonho, rei. Como noutras vezes, o rei lhe chamou, ele ouviu o sonho e deu a interpretação. Amém. Significa que numa fase você pode ver em sombras, mas quando você está na comunhão, você começa a ver nitidamente. Amém. Sem precisar ir jejuar mais, Amém. para interpretar o sonho que Deus te deu. Amém. Eu posso ouvir o amém dessa igreja. Amém. Por exemplo, Atos capítulo número 8. Não tem como andar com o Espírito Santo e não ter evidências. Atos capítulo número 8. A Bíblia diz assim. Acho que foi João ou Pedro. Oraram para uns indivíduos. E a Bíblia diz que os indivíduos foram cheios do Espírito Santo. A minha questão para ti é, oramos para alguém na rua, o que é que vai nos dar a prova de que aquele indivíduo, no momento que oramos para ele, foi cheio do Espírito Santo? Ele teve que fazer alguma coisa. Para os apóstolos, teve que ter alguma evidência. A evidência naquele momento tinha que ser o quê? Oração em línguas. Amém. Porque ali não tem como você avaliar o caráter dele, a personalidade dele, o fruto dele. A principal evidência que os discípulos olharam e falaram, foi cheio do Espírito, foi que no momento que impuseram a mão sobre ele, ele começou a orar em línguas. Amém. Essa é a principal evidência. Não é a mais importante, mas é a principal evidência de que o Espírito está a encher o teu vaso. Amém. De que o Espírito está a encher o teu vaso. Amém. E essas coisas você pode desejar, correr. Ouça, as línguas estranhas não virão, amados irmãos. As línguas não vão vir, elas já estão liberadas.
Amém. Só que às vezes nós estamos num modo programático, à espera que aconteça alguma coisa. Vai vir um vento, não virá vento nenhum. Às vezes só está a precisar você abrir a tua boca e começar a fazer o quê? E começar a falar. Amém. Não, abra a boca mesmo. Do jeito que vai vir. Isso, Fala, Amém. E a Bíblia diz que oraram sobre eles. E eles foram cheios do Espírito Santo. Não Amém. tem como saber que alguém que eu orei para ele foi cheio do Espírito se não houver uma evidência. E a evidência de que eu acabei de orar para alguém e foi cheio do Espírito só pode ser uma única. Qual? Línguas estranhas. Amém. Atos capítulo 19, versículo número 6. Diz assim a palavra do Senhor: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Amém. E falavam línguas e profetizavam. Amém. Não, eu recebi o Espírito de Deus essa semana. Ok. O que aconteceu contigo essa semana? Por exemplo, tem pessoas no jejum que não oram em línguas, mas desde esse período a dimensão dos sonhos delas se abriram. Que algumas estão a dizer, eu estou a sonhar muito, e elas nem sabem que aquilo que elas estão a ter não são sonhos. Algumas estão a ter visões. Amém. O que é isso, pastor? É uma evidência de que você recebeu o Espírito. Amém. Agora você tem que fazer o quê? Continuar na comunhão. Por quê? Porque à medida que você mantiver a tua comunhão e a tua intimidade com Ele, Ele vai começar a abrir e a desbloquear outras coisas. Amém. Ele vai abrir mais. Ele vai abrir mais. E vai te levar a aceder a dimensões mais profundas. Amém. Efésios capítulo número 5, versículo número 8. Paulo vai dizer à igreja de Efésios: não vos embriagueis. Alguém está aprendendo alguma coisa nessa noite? Amém. Isso. Não vos embriagueis de vinho, aonde há o quê? Contenda. Mas façai o quê? Embriagai-vos de quê? Do Espírito Santo. A palavra embriagar significa o quê? Consumir algo em excesso. Amém. Paulo está dizendo: consuma o Espírito Santo em excesso. Quando vocês consumirem o Espírito Santo em excesso, vocês vão ter o quê? O excesso das evidências do Espírito Santo. Amém. Pastor, eu quero profetizar, Espírito Santo. Pastor, Amém. eu quero visão, Espírito Santo. Amém. Pastor, eu quero revelação, Espírito Santo. Amém. Pastor, eu quero orar em língua, Espírito Santo. Amém. Pastor, eu quero dom, Espírito Santo. Amém. Pastor, eu quero isso, eu quero aquilo. Espírito Santo. Ou alguém diga evidências. Evidência. Quando Paulo fala embriagar-se do Espírito Santo, a igreja de Efésios, ele está a falar encher-se de quem? Do Espírito Santo. Amém. Porque quando, ouça, você se encher do Espírito Santo, você vai se encher das características do Espírito Santo. Amém. Pastor, eu quero poder para lidar com os mortos, Espírito Santo. Amém. Eu quero poder para lidar com a bruxaria, Espírito Santo. Amém. Eu quero poder para lidar contra a enfermidade, Espírito Santo. Amém. Pastor, eu quero autoridade e poder para lidar com coisas difíceis, Espírito Santo. Amém. Comunhão, Amém. intimidade. Amém. Essas coisas são o quê? Evidências, evidências. Amém. Evidências, Amém. evidências da presença dele. Amém. 2024, se você quer essas evidências, se você quer dimensões mais altas, você tem que anseiar por mais de quê? Do Espírito Santo. Amém. Veja, o que acontece quando nos embriagamos do Espírito Santo? Anote aí, primeira coisa, o Espírito te ajudará a encontrar a missão. Amém. Por que Jesus disse aos discípulos: não comecem sem receberem o Espírito? Porque Jesus tinha morrido 3 dias. E quando voltou, eles tinham voltado a pescar. Yes. Porque eles não tinham a consciência efetiva da missão. Mas Jesus tinha sido arrebatado durante um dia. Eles foram buscar o Espírito. Quando eles receberam o Espírito, a missão se lhes abriu de forma nítida e de forma clara. Amém. Tem coisas que, veja, muitos de nós, graças a Deus, esse jejum, Deus seja louvado, porque várias são as pessoas que estão a encontrar propósito,
que estão a Amém. encontrar direção, que Amém. Deus está a falar para o coração delas, o que elas têm que fazer, onde elas Amém. têm que estar, o que elas não têm que fazer, o que elas têm que abraçar, o que elas têm que abrir mão. Como é que o homem consegue aceder a isso? Ao Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia fala que ninguém escrutina os pensamentos de Deus, ninguém sonda o coração de Deus, a não ser o quê? O Espírito de Deus. Amém. Então, quando a pessoa está numa estação que se sente perdida, sem direção, sem saber o que fazer ou como fazer, interaja com o Espírito Santo. O que é que o Espírito vai fazer? O Espírito vai entrar nos planos de Deus com relação à tua vida. Ele poderá não abri-los todos, mas ele vai começar a te dizer fase por fase. Amém. Nessa fase eu te quero aqui. Amém. Mas eu tenho que estar aqui porque quando você te vê na fase que ele te mandou estar, você vai entender o que é que ele te pediu para você estar ali. Amém. Depois ele vai te mostrar a próxima fase. Agora eu quero que você faça isso. Mas isso não estava nos meus planos, não estava nos meus projetos. Mas por que Deus está mandando fazer isso? Quando você fizer, ouça, com Deus não dá para perguntar muito porquê. Com Yes. Deus é para aceitar e para obedecer. Amém. Não, vai, tá bom, Senhor, tu queres que eu... O importante é que quando Ele te diz vai, Ele foi contigo. Amém. Tem vezes que Deus te diz vai e você ficou sozinho. Deus já não está aí. Amém. Amém. Ele está aqui. Aonde Ele te mandou vir, à tua espera. Yes. E você está ali a lutar sozinho há anos. Porque Deus nessa estação queria que você estivesse aqui. Amém. E durante essa semana, durante esse período de jejum, aconteceu com várias pessoas. Em várias áreas da sua vida. Sentimental, espiritual, ministerial, até profissional. Várias áreas. Respostas, direção, instrução, alguma orientação, alguma ajuda. Por quê? Porque ninguém tem acesso, nem Jesus, à agenda de Deus com relação ao homem, a não ser o Espírito de Deus. Amém. Quando você se embriaga do Espírito, o Espírito te ajudará a encontrar a missão. Segundo ponto, Amém. o Espírito não só te ajudará a encontrar a missão, o Espírito cooperará na missão, a fim de te ajudar a quê? A se manter firme. Amém. Por quê, pastor? Porque o fato de uma missão ter vindo de Deus não significa que vai ser uma missão fácil. Yes. Jesus era uma missão que veio de Deus, mas não foi uma missão fácil. Amém. Morte de cruz. Jesus foi o único homem na terra que sabia como morreria. Yes. Como morreria. Todos temos ciência que um dia morreremos. Mas Jesus sabia como morreria. E isso não foi o pior. O pior, sabe, foi o quê? É que durante o tempo que Jesus vivia, Jesus acompanhou várias pessoas a morrerem do jeito que ele morreria. Por quê? Porque a crucificação não começou com Jesus. A crucificação era uma sentença de morte para os piores criminosos. Amém. Era uma sentença de morte para os crimes macabros. Amém. Os piores criminosos daquele tempo eram sentenciados à morte de cruz. Então, até Jesus adquirir alguma consciência, 7, 8, 9, 10 anos, ele acompanhou várias pessoas a serem condenadas. E eu imagino ele ver pessoas a serem crucificadas e ele dizer assim: aos 33 anos, eu terei que passar por isso. Yes. Mas o Espírito de Deus estava com ele. Amém. A Bíblia fala no livro de Atos como Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e poder, a qual esteve fazendo sempre o bem e curando os enfermos. O Espírito de que Deus lhe ungiu lhe ajudou a encontrar a missão, lhe Amém. suportou na missão. Amém. E como ele tinha o Espírito de Deus sobre ele, ele conseguiu terminar a missão. Amém. Terceiro ponto, o Espírito de Deus nos dará sabedoria, autoridade e poder. Quando você se embriaga do Espírito Santo, você acede à sabedoria divina. Amém. Quando você se embriaga do Espírito Santo, você recebe poder. Quando você se embriaga do Espírito Santo, você recebe autoridade. Eu posso ouvir um amém? Amém. Isso, até aqui a palavra do Senhor Jesus. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. A mensagem que eu vou pregar amanhã, na minha perspectiva, se não for a primeira, vai ser na minha categoria, amém? Se não for a primeira, vai ser a segunda mensagem mais importante desses 21 dias. É a Amém. mensagem que eu vou pregar amanhã.
Amém. Amanhã ainda estaremos falando sobre evidências. Amém? Serão 2 dias, hoje e amanhã. Amanhã vai ser evidências, parte 12. Eu vou pregar sobre algo amanhã que eu acredito ser de grande importância. E por que nós estamos a pregar isso? Porque se as pessoas não têm direção, elas ficam envolvidas em algo que elas não sabem para onde levá-las. Amém. Tá bom, eu estou a ter comunhão com Deus para quê? Por quê? Tem que ter alguma coisa em mim. Ai, mas pastor, não tem noção. Quando eu entro para o meu quarto, eu fecho a porta e eu tranco a porta e eu ponho um fundo musical e de repente eu começo a adorar e eu sinto a presença dele em mim e ele envolve-me de forma tão grande. Tá bom, quando você sai do quarto, nós vemos quê? Você é muito não sei o quê, vou ter não sei o quê. Não. Falta de evidências. Porque o abraço que ele te dá no quarto, nós não costumamos estar lá. O vento impetuoso, nós não costumamos sentir. A visitação da madrugada, nós não costumamos ver. A única coisa que vai nos dizer assim, é minga mesmo, está aí a igreja, é os frutos. Amém. Se não for os frutos, vai ser o quê? Os dons. Amém. No serviço, a colega vai ter dor de cabeça, a colega vai estar passando por uma situação. Você vai dizer, podemos lá, cafocolo, vem. É o quê? Ai, meu coração. In the mighty name of Jesus, eu comando esse coração agora. Yes. Out! Amém. Eu falei, mas você não era assim, eu não era. As coisas velhas já passaram. Amém. E eis que tudo se fez novo. Amém. Ou alguém diga evidências. Evidência. Ouça. Se você é cristão, quem está aqui trabalha por conta de outrem ou por conta própria? Por conta própria não muito, mas por conta de outrem. Eu trabalho numa empresa, trabalho num ministério, trabalho num lugar. Se no teu serviço ainda não estão te chamar mamá pastora e papá pastor, eles não estão a ver evidências. Não, eles não estão a ver evidências. As evidências que vão começar a falar, olha, a pastora chegou já. Bispa. Reverendíssimo. Quando esses nomes vierem, é porque eles estão a ter acesso ao quê? A algumas evidências. Amém. Evidências. Ai, mas pastor, não tem noção. Essa noite foi forte, pastor. Eu tive a orar durante 4 horas e eu senti um vento. As janelas abriram-se. De repente me cobriu. E daqui a nada. Amor, traz-me lá um coisa, o whisky, o velho. Meu irmão, aquele vento que veio não é o Espírito Santo. É outro vento. Porque quando ele de facto vem, o whisky vai amargar na tua boca. Amém. E eu sou pastor, há pessoas. Ai, Jesus Cristo. Eu conheci pessoas na vida que até dá graça. Eles te falam coisas, tipo, eles são primos de Deus. Pastor, uma vez uma irmã, eu preguei algo, a irmã estava, desculpem o uso da expressão, com bué de problema. Você bué de problema. Eu tinha acabado de pregar. A irmã pediu um gabinete, profetizei para o filho e tal. Pediu um gabinete também. Mas chegou no gabinete. Olha, pastor, quando o pastor disse a palavra não sei o que, não se diz isso. O que se diz é isso. Eu falei, mas você veio aqui que eu profetizei para o teu filho. Eu tenho evidências, não importa o que não se diz. Eu tenho evidências. Amém. Você que diz o que se diz. As evidências. Porque eu conheço, a irmã começou agora a me contar, eu conheço o reverendo não sei o quê. Fizemos todos rema lá em cima e nós aprendemos, vocês estão cheios de letra. Eu não estou a correr atrás da letra, porque a letra mata, mas o Espírito. O Espírito! Ei! Eu disse o Espírito! Ei! Alguém diga evidências! Evidência. No final, me corrigiu toda a minha pregação. Eu também... Eu partilhei com a pastora, né? Não partilhei com a pastora? Eu também todo humilde, porque a senhora já é de idade avançada. Amém. No final, ok. E o que lhe traz aqui? Como é que podemos ajudar? Ai, pastor, eu estou com quisto, mas não sei mais que. Eu estou com o não sei que não sei que. E aqui tem miomas de não sei quanto. Eu falei, agora você vai ajoelhar para eu orar por ti, tá bem? Agora vamos ver se é o rema ou se é a evidência. Pastor, e tenho que me operar, eu ia morrendo. Eu falei, você não vai morrer, você veio ter comigo, você não vai morrer. Vem. Essa semana o filho me ligou. Lembra, pastora? Foram para Portugal, o filho me ligou. Pastor, eu só falar já bem. Pastora, sou eu. Então como está? Tá tudo. A mãe está bem, Alguém fala evidências. Evidência.
Ou alguém diga evidências. Evidência. Evidências. Evidência. E eu profetizei coisas da parte de Deus para aquele jovem. E tudo eu oro no nome de Jesus que nós falamos. Vai se cumprir. Amém. Vai se cumprir. Amém. Evidências. Amém. Tá bom, filha, vai só evidências. Letra é importante, mas o mais importante é o Espírito. Amém. Aleluia. Amém. 2024, você vai ser um placar de evidências do Espírito Santo. Amém. A tua vida não vai ser a mesma. Amém. A tua história não será a mesma. Amém. A forma como as pessoas te olharão não será a mesma. Amém. Em nome de Jesus eu posso ouvir um amém. Amém. Isso. Levanta as suas mãos, fecha os teus olhos. Levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos. Diga: Espírito Santo, Espírito Santo, nessa noite nessa noite eu ouvi a tua palavra. eu ouvi a tua palavra. Quando tu vens para a vida do homem, Quando tu vens para a vida do homem, tu não vens vazio. tu não vens vazio. Tu trazes dons, Tu trazes dons, tu trazes frutos, tu trazes evidência. Nessa noite eu oro. Conceda-me, Senhor, que fale em novas línguas, que fale em outras línguas, em nome de Jesus. Diga: Espírito Santo, ative em mim os teus dons. Diga: Espírito Santo, ative em mim os teus frutos. Diga: Espírito Santo, faça em mim uma regeneração total. Espírito Santo, faça em mim uma transformação total. Em nome de Jesus. Levanta a tua voz e comece a orar. Levanta a tua voz e comece a orar. Levanta a tua voz e comece a orar. Conceda-me que eu fale novas línguas. Encha-me da tua presença. E que os dons se ativem. Que os frutos se ativem. Que as evidências se ativem. Regenera-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. De forma plena. De forma total. Levanta a tua voz e ore a Ele. Levante a tua voz e ore a Ele. Levante a tua voz e ore a Ele. Levante a tua voz e ore. Levante a tua voz e ore. Que eu receba poder. Que eu receba graça. Que eu receba autoridade. Que eu receba línguas. Que eu receba o batismo. Que eu receba unção. Que eu receba dons. Que eu receba frutos. Que eu receba talentos. Que hajam em mim evidências. Regenera-me. Transforma-me. De forma plena. De forma total. Isso, fale com Ele. Fale com Ele. Regenera-me, Senhor. Transforma-me. Transforma-me. Regenera-me. Transforma-me. Minha forma de falar. Minha forma de agir. Minha forma de ser. Minha forma de pensar. Que hajam em mim os teus frutos. Que hajam em mim os teus frutos. Isso, ora, ora, ora. Yere baba 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 baba. Yere bara bara baba koba baba 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 baba. Yere bari bara baba 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 baba. Yere baba 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 shara baba baba. Isso, ore, 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 ore. Peça a Ele para te regenerar. Peça a Ele para te transformar. Peça a Ele para te mudar e te moldar. Que os frutos dele estejam em ti. Que os frutos dele sejam evidentes em ti. Oh, eu quero me embriagar. Eu quero me embriagar. Eu quero me embriagar. Era baba 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 baba. Era baba 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 shara. Ira baba baba koba baba baba. Repra sua ribara. Riba baba baba shara. Ativa em mim os dons. Que os dons do Espírito. Os dons do Espírito cresçam em mim. Que eu cresça neles. Batiza-me com línguas, Senhor.
Batiza-me com línguas. Batiza-me com línguas. Conceda-me que eu fale em línguas. Que eu fale novas línguas. Conceda-me, Espírito Santo. Conceda-me. Ei! Oremenege de bekoba shala. Ribrose que bariba. Rapra suate que barata. Ribokoba baba baba baba. Rapra suasea. Lepra quaria. Maquaribro sataya. La pra cá. Rapra qua pra cá. Requacoba. Recoba baba baba. Raquacoba. Irabarabalabalabalabala. Sherebekora-balabalabala. Irababababa. Transforma, Senhor, a nossa espiritualidade. Transforma a nossa espiritualidade. Transforma a nossa vida. Encha-nos de Ti. Regenera-nos, Senhor. Regenera-nos, Senhor. Aramanamacobarabababa. Yerebabababa sharabarababababako. Iramanamacorobo sheke kabarabahia rabababasata rabara. Raprosete keli kabarabasata. Rikobo shanamanagaria rabaharabarabarabara. Alamacobo shantaria radamacoba satarabara. Regenera-nos, Espírito Santo. Regenera-nos, Espírito Santo. Que sejam vistas em nós evidências da Tua presença. Meu Pai, nós nos negamos a sair desses 21 dias da mesma forma. Nós nos negamos a sair desses 21 dias com os mesmos erros, com as mesmas falhas, com os mesmos vícios, com as mesmas debilidades. Senhor, nós queremos embriagar-nos de Ti. Encha-nos da Tua presença, Espírito Santo. Ativa em nós os Teus dons. Ativa em nós os Teus frutos. Regenera-nos. Os pecados sejam vencidos. As lutas sejam vencidas. O nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa conduta, a nossa forma de ser, de falar, de pensar, de agir, que sejamos completamente transformados. Oh Espírito Santo, és Tu que convences o homem, és Tu que mudas o coração do homem, és Tu que mudas o agir e o pensar do homem, de forma perfeita e de forma pura, de forma perfeita e de forma agradável a Ti, a Deus. Por isso nós oramos nessa noite. Regenera-nos, Senhor, e transforma-nos. Transforma-nos. Encha-nos da Tua presença e encha-nos das Tuas evidências, meu Pai. Encha-nos das Tuas evidências, Senhor. Transforma-nos e encha-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor, cada vez mais da Tua presença. Que nós sejamos instrumentos para a edificação da igreja, para a edificação do corpo, para o povoamento dos céus, para a glória do Teu nome. Edifica-nos, Senhor. Regenera-nos. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja que crê dá um amém bem forte. E celebra o nome de Jesus Cristo. Isso, celebra, celebra. Oh! Aleluia. Veja, faltam-nos 3 dias para encerrar essa jornada de 21 dias. E eu lhe recomendo que no nome de Jesus você ainda pode lutar com Deus. Jacó lutou uma noite. E uma noite Deus mudou a história dele. A partir de hoje não te chamarás mais Jacó. O teu nome será Israel. Porque lutaste com Deus e os homens e prevaleceste. Jacó lutou o quê? Uma noite. E Deus mudou o nome dele. Você tem 3 dias para dizer: Senhor, regenera-me. Que os teus frutos, que os teus dons, que as tuas evidências venham sobre mim e sejam vistas em mim.
Você tem 3 dias para ainda lutar com Deus. Sabe aquele tempo que você está em casa, que você diz, vou fazer uma soneca, é para aumentar mais na oração, dobrar o joelho, pelo menos 5, 10 minutos. Não fica em casa, espera só vir para a igreja orar. No serviço, no momento do almoço, vai para a casa de banho, finge que você está fazendo necessidade maior, tranca a porta, senta e ali sentado fale com Deus. Não é o local, é a intenção do teu coração. Sai para a rua, no momento do almoço não tem muita coisa para fazer, caminha um quarteirão. Eu fazia isso várias vezes. Caminha um quarteirão e naquele tempo você está aí a falar com Deus, feito um louco. Às vezes eu recomendava, põe uns fones para parecer que você está a cantar uma música. E você está ali a falar com Deus. Não vem só para orar para o culto e diga, Senhor, eu me nego a sair desses 21 dias o mesmo homem, a mesma mulher, a mesma pessoa. Senhor, eu não quero voltar para os hábitos antigos, para a conduta antiga, para a postura antiga, para o costume antigo. Regenera-me. Regenera-me. Evidências. Tem que haver em nós o quê? Evidências. Chega em casa, volta a meditar nas evidências e ore com a Bíblia aberta. Senhor, eu quero ser cheio de Ti, eu quero me embriagar de Ti, ao ponto de quando as pessoas olharem para mim, já não me vejam mais a mim, vejam a glória de Deus em mim, a presença de Deus em mim, o brilho do Espírito Santo em mim. Eu sei que algumas pessoas a me ouvirem falar isso, se já não me virem e só verem Deus, não vou casar. Vais casar, e vais casar bem. Por quê? Porque o Espírito de Deus faz o quê? Te ajuda na missão. Te ajuda na missão. E vais casar fácil, e vais casar rápido, e vais casar prático. Porque Ele vai trazer o parceiro correto, a parceira correta. Ele vai te dar discernimento, Ele vai te dar sabedoria, vai te livrar dos erros e dos enganos. Isso não é... Ouça, quando nós estamos a falar de ser cheio de Deus, não estamos a dizer que você vai vir para o altar. Não estamos a dizer que você vai ser só um cristão que comunga com o Pai. E agora, se você vai vir para o altar, se você tiver que vir parar no altar, é porque já era propósito de Deus você vir parar para o altar. E é melhor aceitar o propósito de Deus do que fugir do propósito de Deus, irmã Eliana. É melhor aceitar do que fugir. Por quê? Porque tem pessoas que vão para o inferno à toa. I'm telling you. Tem pessoas que vão para o inferno à toa. Eu casei bem, eu tive os meus filhos, não adulterei, não forniquei, sim, mas você era profeta, mas você era pregador, mas você era evangelista, e eu já falei contigo várias vezes, mas você decidiu ter uma vida normal, e Deus vai te mostrar. Eu falei nisso no domingo, não é? A visão que Deus me deu nesse domingo de manhã, enquanto eu me preparava, eu partilhei com a igreja, partilhei, né? Que eu vi homens a entrarem no céu, e os anjos vinham a eles. Há pessoas que vão para o inferno à toa, a chamarem eles pelo nome que o céu lhes chama. Oh, profeta! E eles olhavam para Deus. É por isso que ontem eu disse assim, no céu, ouça, vamos ter categorias. Por que eles estavam a orar para Deus? Para saber aonde Ele vai, aonde Ele vai ficar. Aqui dentro, a categoria dele é qual? Deus está a dizer ao anjo, não cumpriu. Oh, olha o empresário, Deus está a dizer, não cumpriu. Olha o evangelista, Deus está a dizer, não cumpriu. O Espírito de Deus é o único na terra. Nenhum coach vai fazer isso. Pode assistir todo o coach, vai aquecer o teu coração, vai dar inspiração, motivação, mas o teu verdadeiro propósito você encontra, passa o pleonasmo, no encontro com a presença de Deus. Eu sou o doutor, eu sou a doutora, eu sou o ministro, eu sou a ministra. Pode ser o mais fracassado aos olhos dos céus e o mais aplaudido aos olhos da terra. Ninguém está a dizer que você não vai ter boa vida. Você vai ter boa vida. Quem conhece a XZ sabe que nós acreditamos e pregamos o que é boa vida. Aqui não prega um sofrimento. Mas nós estamos a falar o que? Boa vida com Jesus é a melhor vida. A boa vida é ter Jesus. Aleluia. Você ainda tem 3 dias para dizer, Senhor, regenera-me. Eu quero sair desse encontro com evidências. E que o teu Espírito me ajude a conservar essa caminhada. Nós vamos fazer de tudo para esse ano nós nos tornarmos espirituais. Mais espirituais. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus bem forte. Prepara o seu dízimo, a sua oferta, a sua ação de graça, o seu sacrifício, o seu voto, a sua semente.
Você que trouxe, vamos bem rápido para podermos encerrar. Aleluia. Amanhã, primeira sessão às 12, segunda sessão às 18 horas, estaremos falando sobre a segunda parte da regeneração. Sábado das 8 horas e 30 minutos, das 8 às 9 horas e 30 minutos estaremos aqui. E domingo será então o nosso grande finale. Aleluia. Não há muito mais a dizer sobre domingo. Você já sabe que o dress code é branco. E você já sabe que você está intimado a intimar. Aleluia. Convide amigos. Convide sobretudo os seus familiares para se juntarem conosco nessa festa de encerramento, que será uma festa linda e maravilhosa para a honra, glória e louvor do nosso Deus. Eu lhe recomendo. Isso. Diga, regenera-me, Senhor. Em nome de Jesus. O irmão que nos deixa às escuras. Eu estava a dizer o quê? Eu dizia, chegue cedo para garantir o seu lugar. Em nome de... Você que tem o seu dízimo, a sua oferta, sinta-se livre no nome de Jesus para vir aqui para frente e colocar nos nossos gasoflastos no nome de Jesus. E enquanto você vem, eu declaro paz, prosperidade, abundância, multiplicação, portas abertas, rompimento, expansão, domínio e governo sejam entregues no ano de 2024. Em nome de Jesus, e aquele que crê diga amém. Isso, coloque-se em pé e celebra Jesus. Coloque-se em pé, coloque-se em pé. Acredito que não tem ninguém pela primeira vez. Já são todos da casa. Já são todos habituês. Aleluia. Amém. Pastor, domingo para trazer as crianças, pode trazer. Porque senão a tua desculpa de não vir poderá ser: não tenho com quem deixar os miúdos, então vem com os miúdos. Aqui, graças a Deus, já dá para vir com os miúdos. A irmã Gisela, por exemplo, no antigo tempo, ela sentava lá atrás com o Júnior. E eu estava a ver, vou lhe estigar só um pouco, eu estava a ver essa semana uma fotografia com a pastora. Ela até vinha com pano já. Mas agora já não vem mais com pano. O Júnior fica lá fora. Ela já consegue sentar na igreja. Pode vir com os miúdos, amém? A Zoe, só como é da comunicação e imagem, é que gosta de ficar aqui dentro para fazer fotos. Mas ela é tranquila, então não tem coisa. A irmã Daniela também é tranquila, né? Não é? Não é? É isso mesmo. Levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós oramos como o salmista orou, que ela esteja guardada no nosso coração, para nós não pecarmos contra ti. Nós oramos que o teu Espírito, Senhor, continue falando com cada um de nós. Aponte-nos o caminho, aponte-nos como devemos andar, aponte-nos, Senhor, a solução. Encha-nos de forma transbordante, Senhor. Ajude-nos a corrermos mais atrás da Tua presença e a cedermos a estatura de embriagados do Espírito, para também, Senhor, crescermos e fluirmos nas evidências do Teu Espírito. Cubra-nos com Teu sangue, batiza-nos com uma nova glória, com uma nova graça. Tudo que nós queremos experimentar, Senhor, é mais de Ti. É mais intimidade, mais comunhão. Ajude-nos, Senhor, por meio do Teu Espírito, a mantermos-nos firmes nessa jornada e nessa caminhada. Nós oramos e pedimos que a graça de Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Santo e Bendito Espírito esteja sobre todos nós. Senhor, nessa noite eu cancelo sobre a vida de cada pessoa aqui presente e cada família que cada um aqui representa todo espírito de morte, todo espírito de confusão, todo insucesso, todo fracasso, toda vergonha, toda rejeição. Eu cancelo e destruo no nome de Jesus. Eu comando agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as portas que estavam fechadas se abram agora. Respostas, boas novas, milagres sobrenaturais, que eles experimentem nesse tempo presente, como consequência do poder e da manifestação da Tua presença, da ajuda dos céus e da ajuda dos homens. E nós oramos, Senhor, porque no final toda honra, toda glória e todo louvor será dado a Ti. Que a graça de Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Eu abençoo esse povo com todas as sortes de bênção, porque é certo que esse não é um povo qualquer, esse é o povo. Se você acredita nisso, dá um amém bem forte. Aleluia. Ouça, você vai sair, só que antes de sair, você vai saudar 3 pessoas e você vai dizer o teu nome a essa pessoa e você vai esperar que ela faça o quê?
Que ela diga o nome dela de volta no nome de Jesus. Estamos juntos e até amanhã. Um abraço. Domingo, todos nós vamos trazer o quê? Não. Todos nós vamos trazer uma ação de graças. Aleluia. Esse domingo todos nós vamos trazer o quê? Uma ação de graças. Prepare uma semente de ação de graças para o teu Deus, por aquilo que nós acreditamos que Ele já fez, mesmo sem nós termos o quê? Termos pedido. Aleluia. O teu melhor para o melhor Deus, no nome de Jesus Cristo. Eu posso ouvir um amém? Deus abençoe a todos. Até amanhã. Yes. Oh mae, fungolelanga lola. Oh mae, sopelelanga kembo. Oh mae, fungolelanga lola. Oh mae, sopelelanga. Oh na yokiposa komata, yakomata na lola Oh nakoyemba na banja. Na yokiposa komata, nakomata na lola Oh nakoyemba na banja. Oh mae, fungolelanga lola. Oh mae, sopelelanga ke. Mae, fungolelanga lola. Oh mae, sopelelanga ke. Na yokiposa komata, nakomata na lola Oh nakoyemba na banje. Na yokiposa komata, yakomata na lola Oh nakoyemba na banje.